Boa tarde a todos, então. Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos. Queria saudar inicialmente ao professor Jacinto e ao professor Alexandre, que estão nos abrilhantando aqui com as suas contribuições no exame de avaliação da defesa de dissertação de mestrado do acadêmico Alessandro Suarte, do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil. Queria também aproveitar, fazer uma saudação especial ao nosso amigo e colega Boris, que juntamente comigo teve essa missão de conduzir, então, essa dissertação de mestrado, essa orientação dessa dissertação de mestrado. Por último, agradecer a presença dos presentes, saudá-los, e fazer uma saudação especial ao Alessandro, que estamos chegando nesse momento de celebração das coisas boas da vida, cara. Sinceramente, estou muito feliz desse momento, de a gente estar aqui, de a gente estar, então, chegando ao término dessa caminhada que vai acontecer ao longo dessa tarde. Alessandro, queria te passar, então, a palavra para a defesa da dissertação intitulada Comportamento Mecânico de Concretos Depósitos Reativos submetidos a elevadas temperaturas. Tu tem de 40 a 50 minutos, então, para fazer a tua defesa, a tua apresentação, então logo a gente passa as palavras para os membros da banca. Obrigado, está contigo. Certo. Opa. Vou apresentar aqui. Só perguntando antes, o que está aparecendo é a apresentação certinho? Sim, estamos vendo a apresentação e estamos vendo a tua imagem também. Certo. Eu vou só desligar o meu vídeo, se não se importam, para não interferir muito aqui no sinal da conexão, pode ser? Pode ser, a apresentação? Claro. Uhum. Perfeito, obrigado. Então, boa tarde a todos. Agradecendo, então, a presença da banca, o professor Jacinto, o professor Alexandre, o professor Rogério e o professor Boris, que me orientaram e conseguimos chegar ao final dessa caminhada, dessa etapa. Então, inicialmente apresentando o título da minha apresentação, do meu trabalho, da minha pesquisa, o comportamento mecânico de concretos e pós-reativos submetidos a elevadas temperaturas. O concreto pós-reativo é um material que eu trabalho já desde 2015, e aí temos esse desafio de estudar ele em elevadas temperaturas, que foi aí a adição de toda a pesquisa, todo o trabalho juntamente com o Rogério. O trabalho está dividido, então, em sumário. No sumário, então, dividido em introdução, metodologia, a análise e discussão dos resultados, a conclusão e as sugestões para trabalhos futuros e as referências. Introduzindo, então, o concreto pós-reativos, ele é o principal representante dos concretos de ultra alto desempenho, que são uma evolução em relação aos concretos de alto desempenho. E ele é um material relativamente novo que foi desenvolvido, teve os principais estudos ocorrendo na década de 90, no início dos anos 90, e a primeira aplicação, então, em uma estrutura foi a passarela de Sherbrooke, no Canadá, que foi construída em 1997. Ele é um material que tem propriedades muito interessantes, e essas propriedades, elas são uma junção de diversos fatores, como a correta seleção dos materiais, o uso de aditivos superplastificantes, a adição de adições minerais reativas, no caso a silicativa, um baixo fator água-cimento, com teores em torno de 0,20, realmente muito baixos, o elevado consumo de cimento, que infelizmente é um ponto negativo, mas se faz necessário para a durabilidade e para a resistência desse material, e a ausência de agregado graúdo, que é um diferencial em relação ao concreto convencional e ao concreto de alto desempenho. Então, ele tem apenas agregado miúdo e, ainda assim, o pó de quartzo, que é um material em pó. Então, basicamente, todos os materiais
do concreto pós-reativos são construídos, na forma de pó, então daí o nome no plural de pó, concreto de pós-reativos. Esses fatores juntos conseguem trazer ao concreto, então, uma elevada compacidade e uma baixíssima permeabilidade. Esses fatores juntos conferem ao concreto uma elevada durabilidade, elevada resistência à compressão também, normalmente girando no mínimo em 150 MPa, chegando a resistências muito mais elevadas do que isso, mas algumas bibliografias trabalham como sendo um concreto que atinge tranquilamente mais do que 150 MPa. E ele consegue apresentar uma elevada resistência à tração, principalmente quando combinado com o uso de fibras, tanto fibras metálicas quanto a fibra de polipropileno. Também são percebidas alterações na zona de transição, então ele acaba tendo uma maior área de zona de transição, em função do número muito elevado de grãos, mas essas áreas são menores, são mais pontuais e ela tem uma qualidade melhor também, não é tão frágil. Isso tudo confere ao concreto uma elevada resistência. E também é possível desse material ser autoadensável e ter um baixo risco de segregação, até porque ele é muito coeso, todos os constituintes são muito unidos e são muito pequenos, né? Diferentemente de um concreto convencional. Com esse material é possível a execução de estruturas leves e esbeltas. Então, ele é usado principalmente em obras especiais, como passarelas, pontes, e principalmente pela possibilidade de vencer maiores vãos, então, que é um desafio na engenharia. Aqui tem a Passarela da Paz, na Coreia do Sul, que é um certo marco, assim, também para as construções em concreto pós-reativos, que qualquer pesquisa na internet envolvendo concreto pós-reativos vai aparecer alguma imagem dela. A partir dos anos 2000, o concreto pós-reativos também começou a ser utilizado em ambientes, em construções que têm a possibilidade de aglomerações de pessoas. Antes era mais em obras especiais, em pontes, porém, atualmente ele já é empregado em algumas construções, como o estádio Jean-Bouin, em Paris, na França, e o Museu das Civilizações da Europa e do Mediterrâneo, também na França, que foram construídos ambos em 2013. E aglomerações de pessoas também puxam a questão, está ligada à questão de segurança. E aí, em questão de segurança, se há o risco de incêndios. O concreto de pós-reativos, ele tem um comportamento bastante específico em relação à temperatura, à exposição a elevadas temperaturas, mas os concretos, no geral, eles acabam tendo uma perda de resistência em função da decomposição e desidratação dos produtos de hidratação do cimento. Também ocorre a fissuração por retração e também por diferentes comportamentos térmicos das fases dos constituintes do concreto. E, em específico, a questão de concretos com baixíssima permeabilidade, com alta compacidade, eles sofrem com o problema do spoiling explosivo. Então, na bibliografia e também na minha pesquisa, é possível verificar que por volta de 400 graus Celsius há uma grande chance da ocorrência do desplacamento explosivo do concreto. E isso ocorre pela baixa permeabilidade do concreto. Quando exposto a elevadas temperaturas, a umidade interna dele não consegue ser liberada por não ter interligação entre poros, por não ter porosidade suficiente. E isso gera tensões de tração internas que, com o aumento da temperatura, a água evapora e esse vapor tende a ocupar maior espaço e aí acaba ocorrendo a injeção de parte desse concreto, pequenas explosões ou até mesmo grandes explosões. Aqui no próximo slide, então, temos algumas imagens feitas dentro do forno, claro, no aquecimento de um corpo de prova de concreto pós-reativos de forma cúbica, onde foi monitorado o aquecimento e a ocorrência de spoiling
com o aumento da temperatura. Esse trabalho é de Zhu et al., então é um trabalho que foi feito na China, e pode ser percebido, então, o início do desplacamento dos cantos em temperaturas por volta de 350 graus Celsius. Esse desplacamento começa a se acentuar, e aí ocorre a tendência a uma formação esférica, então, do corpo de prova. E também pode ocorrer explosões internas, explosões em pedaços, divisão maior em função de uma explosão mais intensa, que acaba basicamente destruindo o corpo de prova. E também com o acréscimo da temperatura é possível ocorrer a formação de detritos. Então, esse concreto, as partes que já se dividiram acabam também sendo destruídas, sendo fragmentadas, assim dizendo. Uma forma, então, de evitar isso é a utilização de métodos de proteção passiva. Alguns dos métodos utilizados são a adição de fibras, tanto fibras de polipropileno quanto fibras de aço. No presente trabalho, eu analisei apenas a fibra de polipropileno. A fibra metálica já seria algo um pouco mais delicado, até pela questão da mistura com o CPR, não é qualquer tipo de fibra que consegue se adequar a ele. E ambas têm diferentes tipos de mecanismos. A fibra de polipropileno, então, ela vai normalmente derreter entre temperaturas entre 150 e 200 graus Celsius. E nesse derretimento, ela vai deixar canais. E por esses canais, o vapor da água vai caminhando, digamos assim. E em pontos onde tem interligações entre esses canais, ele consegue chegar até a face exterior do corpo de prova ou do elemento estrutural de concreto. Já a fibra de aço, ela age basicamente restringindo, então, a propagação das fissuras decorrentes da tração. São mecanismos diferentes. A fibra do polipropileno ela vai derreter e a fibra de aço ela vai se manter até uma determinada temperatura, conferindo uma resistência à tração maior para a matriz do concreto. Aqui nessa imagem temos um canal, uma micrografia de um canal formado pelo derretimento de um filamento da fibra de polipropileno. Então, são por esses caminhos aqui que o vapor acaba sendo liberado. Um dos principais motivos para ter sido desenvolvida essa pesquisa, frente ao que foi encontrado na bibliografia, são as variações muito grandes entre procedimentos de ensaios. Tanto em questão das formas dos CPs, tem pesquisas que trabalham com corpos de prova cilíndricos, outros com corpos de prova cúbicos, ou então na forma prismática. As idades de ensaio também, em pesquisas, principalmente envolvendo o espólio explosivo, é possível verificar que quanto menor a idade dos corpos de prova, maior é o risco de ocorrer o desplacamento explosivo do concreto. Então, as idades também são bastante variadas. Existem pesquisas que trabalham com idades de 28 dias, 7 dias, 180 dias, e é difícil de encontrar trabalhos que consigam ter procedimentos bastante parecidos, com pequenas variações. Geralmente as variações são grandes, até mesmo em teores de fibras, no caso na constituição do concreto, e os tipos de fibra diferentes também. O método de aquecimento, então, tipos de fornos diferentes, fornos com aquecimento com chama, fornos elétricos. As taxas de aquecimento também são bastante variadas. Alguns trabalhos trabalham com o aquecimento da norma ISO, outros trabalham com taxas muito baixas, de 1 grau Celsius por minuto até 10 graus Celsius por minuto, 20 graus Celsius por minuto. Então, também ocorre uma variação grande nesse sentido. E a duração do aquecimento, geralmente, quando você pretende chegar a uma determinada temperatura,
o aquecimento é mantido naquela temperatura por um determinado tempo, e esse tempo costuma variar também. E o modo de resfriamento existem modos de resfriamento natural ou resfriamento brusco. Então, são grandes as variações nessas pesquisas envolvendo concretos pós-reativos submetidos a elevadas temperaturas. Como objetivo geral da minha pesquisa, temos a questão de analisar a influência da exposição a elevadas temperaturas nas propriedades físico-mecânicas e na integridade de concretos de pós-reativos reforçados com fibras de polipropileno. E os objetivos específicos, avaliar as propriedades mecânicas do concreto pós-reativos em temperatura ambiente e suas resistências mecânicas residuais após a ação de diferentes temperaturas, verificar a ocorrência e intensidade do spalling em diferentes traços de concreto de pós-reativos quando submetidos a elevadas temperaturas, e avaliar a influência da adição de fibras de polipropileno como proteção passiva, tanto na manutenção das propriedades físico-mecânicas do concreto pós-reativos quando submetido a elevadas temperaturas e o efeito da sua adição em diferentes teorias no concreto. Entrando, então, na metodologia que foi adotada para a presente pesquisa, ela foi dividida em 5 fases, basicamente, com uma fase preliminar e 4 fases experimentais. Então, na fase preliminar, ocorreu a caracterização dos materiais e a dosagem de CPR. Essa dosagem foi tanto uma dosagem teórica quanto experimental, e foram formulados 6 traços a partir dela. Na fase 1, então, foram moldados esses traços e ocorreu a cura e o acondicionamento desses corpos de prova. E o tempo de cura foi de 91 dias para ser iniciados os ensaios. Na fase 2, ocorreu a caracterização dos corpos de prova em temperatura ambiente, então a determinação da resistência mecânica, no caso a resistência à compressão axial, a resistência à atração por compressão diametral, módulo de velocidade dinâmica, velocidade de pulso ultrassônico, e também a verificação da massa específica dos corpos de prova, e depois a verificação das variações nesses resultados aqui após o aquecimento. Na fase 3, o aquecimento propriamente dito, no caso, o aquecimento e o resfriamento, e os corpos de prova foram expostos às temperaturas de 200, 300, 400, 600 e 800 graus Celsius. Na fase 4, a última fase, foram realizados os ensaios de determinação da resistência mecânica e uma nova caracterização física dos materiais. Então, foi determinada a resistência à compressão e atração residuais, módulo de velocidade residual, a velocidade de pulso ultrassônico residual e a variação de massa após aquecimento. Os materiais utilizados para a formulação dos traços de concreto, então, o cimento CP5-RS, a água, que foi utilizado, água em temperatura mais baixa, tanto na forma de gelo quanto na forma líquida, silicativa, os agregados, então, areia industrial e pó de quartzo. Também foram utilizados aditivos superplastificantes e a fibra de polipropileno em determinados traços. A dosagem, então, ela foi feita uma dosagem teórica no software EMA, através do método de empacotamento de partículas, que tenta ocupar o maior número de espaços com grãos de materiais menores, de constituintes menores. Então, assim, com o objetivo de reduzir ao máximo o número de vazios dentro dessa mistura, mesmo considerando os materiais sólidos ainda. Foi objetivado, então, atingir uma temperatura mínima de 150 MPa. E foram as variáveis, então, que foram utilizadas foram dois fatores água-cimento, 0,18 e 0,21, e foram adicionados, então, 3 teores de fibras, 0, 0,15 e 0,30% em volume. Aqui, então, a curva de empacotamento ideal pelo método de Andreasen modificado nessa linha vermelha, e a curva que foi obtida em função dos materiais da dosagem do concreto. Como foram desenvolvidos 6 traços diferentes, foram também
foi realizada a nomenclatura, foi feita uma nomenclatura diferente para cada um desses traços. E essa nomenclatura, ela obedece os seguintes parâmetros. Então, aqui temos os traços base com fator abastecimento 0,18 e 0,21. Então, um traço que tenha 0,18 de água, como fator abastecimento, ele vai iniciar com T18 e o com 0,21 T21. E aqui os teores de fibra, então, de 0, 0,15 e 0,30, que complementam a nomenclatura. Então, o traço T18F0 tem fator abastecimento 0,18 e 0% de fibra. Um T21 F15 tem 0,21 de fator abastecimento e teor de fibra de 0,15. Então, assim por diante. Aqui os teores os traços formulados, então, os traços unitários, eles obedeceram a seguinte formação, então, de 1 para 0,2 para 0,4 para 1,04, respectivamente, de cimento, silicativa, pó de quartzo e areia industrial. São destacados aqui, então, os fatores água aglomerante, de 0,175 no caso do fator abastecimento 0,21 e de 0,15 no caso do fator abastecimento 0,18. E os consumos de aditivo, então, de 2,25% e de 3,17%. Consumo de cimento também bastante alto, superiores a 800 kg por metro cúbico. Em relação às misturas, a ordem de incorporação dos constituintes, ela foi utilizado um método não convencional, digamos assim, que o mais comum é utilizar a mistura de todos os materiais secos inicialmente e depois realizar a adição dos materiais líquidos. No caso, foi verificado em pesquisas experimentais que não era o melhor método. Então, inicialmente foi realizada a mistura de teores de toda a água com a silicativa e 33% do aditivo superplastificante. Era feita sempre a homogeneização desses materiais antes da incorporação do seguinte material sólido. Então, durante 2 minutos foi realizada essa mistura. Depois, realizada a incorporação progressiva do cimento com 50% do aditivo plastificante. Durante 3 minutos, essa incorporação ocorria aos poucos. Posteriormente, então, quando já homogeneizada essa parte, incorporado pó de quartzo em pequenas porções e o restante do aditivo plastificante. Por último, nos casos onde não foi utilizada a fibra de polipropileno, misturado a areia em porções pequenas também. E nos casos onde foi utilizada a fibra de polipropileno, a fibra era o último material a ser incorporado. Em relação ao acondicionamento de a cura dos corpos de prova, foi realizada a cura úmida até os 7 dias e depois foi removida da cura úmida dos corpos de prova e foram colocados em um ambiente com temperatura e umidade relativa controlados, de 23 mais ou menos 2 graus Celsius e a umidade relativa do ar de 50 mais ou menos 5%, seguindo as recomendações da RLEM TC 129 MHT de 2004. Então, foram moldados os corpos de prova no primeiro dia, no segundo dia foram desmoldados, iniciada a cura úmida. Aos 7 dias foi realizada a remoção da cura e foi realizada a retificação das faces dos corpos de prova. E aí, iniciada a cura em ambiente controlado até os 90 dias. Aos 91 dias foi realizado, então, os ensaios de aquecimento e ensaios mecânicos. O processo de aquecimento dos corpos de prova foi realizado dentro de um forno elétrico, então um forno Sanches com com capacidade de atingir a temperatura de 1050 graus. Esses corpos de prova eles foram elevados 19 centímetros em cima de um bloco cerâmico para ficar em uma zona com temperatura homogênea, porque no fundo e mais perto da porta já a temperatura não era tão homogênea. Isso foi verificado por termopares que aparecem na imagem. E uma caixa de proteção para evitar danos ao forno em função do spawn explosivo
possíveis pólen explosivos do concreto. As variáveis utilizadas, então, 3 teores de fibra de polipropileno e os 2 fatores água-cimento, que juntos foram formulados, então, 6 traços. Esses 6 traços foram ensaiados em 6 temperaturas diferentes, com uma combinação, então, uma malha de 36 combinações aqui e 8 corpos de prova para cada uma dessas combinações, que resultaram em 288 corpos de prova ensaiados. As temperaturas, então, a temperatura ambiente e espaços entre elas de 200 graus Celsius, 200, 400, 600, 800 graus Celsius, com exceção da temperatura de 300 graus Celsius, que foi verificada como a temperatura limite antes da ocorrência do spawning, nos casos onde ocorreu. Então, os gráficos das curvas de aquecimento constante na taxa de 4 graus Celsius por minuto até a temperatura desejada, seguido de patamar de 60 minutos e posterior resfriamento com taxa de resfriamento máximo de 4 graus Celsius por minuto também, para todos os casos. E isso tudo também seguindo as recomendações da RILEM 129 MHT. Posteriormente, com os dados e resultados em mãos, foi feita a exclusão dos resultados espúrios, dos valores espúrios, realizada a análise de variância ANOVA e o teste de Tuckey para comparação entre valores de interesse. Entrando então na análise dos resultados, inicialmente foi avaliada a ocorrência do spawning explosivo dos corpos de prova e para cada traço, para cada teor de adição, basicamente, ocorreu um comportamento diferente. Até os 300 graus Celsius, nenhum corpo de prova, nenhum traço sofreu spawning. Porém, aos 400 graus Celsius, os traços sem adição de fibras, todos sofreram desplacamento explosivo. Isso se repetiu para 600 graus Celsius e 800 graus Celsius também. Já no caso do traço com adição de 0,30% de fibra, em nenhuma das temperaturas ocorreu o desplacamento explosivo, nem para o fator água-cimento 0,18, nem para o fator água-cimento 0,21. Já no caso da adição de 0,15% de fibra, esses teores foram, essas porcentagens de número total de corpos de prova que ocorreu, o spawning foi bastante variado. Então, nas temperaturas de 400, 600, 800 graus Celsius, alguns corpos de prova acabaram sofrendo esse fenômeno. Aqui uma imagem, então, do interior do forno após o aquecimento de um dos traços até a temperatura de 400 graus Celsius. Então, os corpos de prova nem foram rompidos, no caso, eles acabaram explodindo dentro do forno mesmo. E também são notadas algumas pequenas manchas na caixa da proteção que são causadas pela ejeção de partículas do concreto pós-reativos nessas paredes. Apresentando aqui, então, os detritos dos traços onde não foi utilizada a fibra de polipropileno. Em cima temos os traços com o fator água-cimento 0,18 e embaixo com o fator água-cimento 0,21, nas temperaturas de 400, 600 e 800 graus Celsius, aqui embaixo, a mesma hora. Pode ser verificado visualmente que o fator água-cimento, os corpos de prova com fator água-cimento maior, eles tiveram um maior desplacamento os detritos ficaram com um tamanho menor, até apresentando forma de pó em alguns momentos. Foi realizada a granulometria desses detritos. Então, a determinação das curvas granulométricas desses detritos, podendo ser verificado aqui, os tons preto e cinza são do fator água-cimento menor, então, dos detritos que ficaram menores. Então, aqui os diâmetros de abertura das malhas. Em todos os casos, não houve, digamos que uma ultrapassagem, assim, uma transposição, digamos assim, então, das curvas, no caso entre fatores de água-cimento diferentes.
E também foi realizado a determinação do módulo de finura e do tamanho médio das partículas, no caso, qual o diâmetro médio para passagem de 50% do total da massa analisada. É possível verificar, então, que quanto maior a temperatura para um mesmo fator aquecimento, menor o módulo de finura dos agregados. E, no caso, comparando entre os dois teores, dois fatores de aquecimento, quanto menor o fator aquecimento, também menor o módulo de finura e menor o tamanho médio dos grãos. No caso da exposição, da adição de 0,15% de fibra, os detritos eles se apresentaram de forma diferente, já com tamanhos maiores e ainda podendo perceber as formas dos corpos de prova em alguns casos. Também foi realizada a análise visual dos corpos de prova com adição de 0,30% após o rompimento no ensaio de tração por compressão diametral, então é possível verificar a coloração interna e externa desses corpos de prova. Aos 23 graus Celsius, então, temperatura ambiente, um tom um pouco mais escuro, se for comparar até a temperatura de 400 graus Celsius, que foi, tanto internamente quanto externamente, ela foi tendo uma diminuição do tom escuro, indo para um cinza mais claro. Principalmente no caso da exposição a 300 graus Celsius e 400 graus Celsius, apresentando uma superfície até bastante lisa nessa superfície de ruptura. Aos 600 graus Celsius, então, ocorreu o escurecimento pela liberação do carbono dos constituintes, e o aspecto externo ficou mais claro do que os casos anteriores. E aos 800 graus Celsius começou a ocorrer a formação de um aspecto mais rosado, inclusive com camadas de diferentes tons internamente, se for considerar próximo à superfície externa. Entrando nos resultados da análise da variação de massa dos corpos de prova, foi realizada a pesagem dos corpos de prova em temperatura ambiente e após os aquecimentos. Então, um ponto que se destaca aqui é a temperatura de 300 graus Celsius, onde os traços sem a adição de fibra de polipropileno apresentaram uma grande defasagem em relação à perda de massa. E essa defasagem, essa diferença muito grande, ela é em função da não liberação do vapor da água interna. Então, esse vapor ficou confinado, não ocorreu essa perda de água aqui, que os outros traços apresentaram, e isso fez com que ocorresse a explosão, e posteriormente, claro, não foi possível verificar a sua perda de massa nas temperaturas superiores. E também outro aspecto que é possível verificar é que quanto maior o fator aquecimento, maior é a perda de massa para uma mesma temperatura. Então, aqui apresentando apenas alguns valores importantes dos resultados propriamente ditos. As variações de massa, elas tiveram uma abrangência, digamos assim, entre 0,6% mais ou menos até 9,6% nas temperaturas de 800 graus Celsius analisadas. E em relação à análise estatística, as interações entre variáveis apresentaram diferenças significativas no teste da análise de variância. Ainda na variação de massa, aqui os valores médios, então, e os seus respectivos desvios padrões. Foi realizado o teste de Tuck para cada conjunto de amostras. E, especificamente, nesse caso aqui, o caso dos corpos de prova aquecidos a 200 graus Celsius. Importante destacar aqui que no teste de Tuck, há a comparação de 2 a 2 dos valores das médias,
E no caso de valores com DP maiores do que 0,05, esses fatores, essas médias não são significativamente diferentes, elas são iguais. Então, foi realizada a comparação entre esses valores. E a principal análise que era feita era essa análise dentro de um próprio fator aguacimento, entre os teores diferentes dentro de um próprio fator aguacimento, aqui que são representados por esses retângulos aqui, e aqui seria a comparação entre o fator aguacimento 0,21. Então, foi verificado aqui que há uma diferença significativa do fator da não utilização de fibra de polipropileno já aos 200 graus Celsius, enquanto que os outros traços com a adição de fibras, eles não apresentaram diferenças significativas entre eles, mas apresentou em relação à não utilização de fibras. Já que ocorreu diferenças significativas entre todas as teorias de fibras nesse fator aguacimento, reforçando essa questão de que a utilização de fibra ela apresenta uma diferença significativa em relação à perda de massa aos 200 graus Celsius. Aos 300 graus Celsius, então, quanto maior maior a adição de fibra, maior a perda de massa, como pode ser observado. E aqui já ocorreu uma diferença significativa para todas as comparações entre amostras de CPE. Já aos 400 graus Celsius, começou a ocorrer o espólio explosivo, então, das amostras sem adição de fibra de polipropileno, e apenas ocorrendo, então, diferenças significativas entre a amostra sem fibra para os dois traços com fibra para cada um dos fatores de aguacimento. Aos 600 graus Celsius, então, o mesmo comportamento que foi verificado aos 400 graus Celsius, com maiores perdas de massa, claro. E aos 800 graus Celsius, então, que para o mesmo traço, para o mesmo fator aguacimento, ocorreu diferenças significativas entre todos os valores entre todos os valores de perda de massa, para ambos os fatores de aguacimento, para ambos os teores de adição de fibras. Em relação à resistência à compressão, já pelo gráfico inicial pode ser verificado que ocorreu um acréscimo da resistência em relação à temperatura ambiente para os casos de 200, 300, 400 e até mesmo para os casos de 600 graus Celsius. Aqui, então, foram traçadas mais ou menos linhas médias em relação no caso do conjunto de grupo de barras azuis, são os traços com adição com fator aguacimento de 0,21, e no caso das barras em tom cinza ou preto, o fator aguacimento 0,18. É possível verificar aqui, então, que houve uma diferença, foi percebida uma diferença entre os dois teores, dois fatores de aguacimento, e há variações nos resultados algumas variações entre os fatores de aguacimento utilizados. Em relação às linhas, então, tracejadas aqui, aos 600 graus Celsius ainda foram percebidas ou verificadas resistências residuais superiores ao que foi a temperatura ambiente. Já aos 800 graus Celsius, então, houve uma queda mais pronunciada. Em relação aos valores, então, se destacam a questão da temperatura ambiente. O traço com menor resistência apresentou 154,66 MPa de média, e o com maior resistência 194,85 MPa de média. Já os picos, então, foram verificados aos 300 graus Celsius, chegando a médias, no caso do traço T18 e F15, com fator aguacimento 0,18 e 0,15% de adição de fibra, resistências médias de 295,73 MPa. O corpo de prova com maior resistência chegou a 299, esse grupo chegou a 299 megapascal. E aqui, então, os fatores de redução ou de aumento
as resistências relativas, com crescimento de 58, em torno de 50% a 60% da resistência mecânica aos 300 graus Celsius. E, posteriormente, então, começou a ocorrer a queda na resistência em relação ao pico, sendo que aos 800 graus Celsius, então, foram verificadas resistências residuais em torno de 50% da resistência inicial em temperatura ambiente. Só no caso do traço com menor fator de aquecimento e uso de 0,30% de fibra, que foi verificada uma maior resistência residual, ainda mantendo 114,42 MPa de média. Em relação à análise de variância, então, também foram verificadas diferenças significativas entre todas as interações. E em relação à análise estatística, foram verificadas diferenças significativas em temperatura ambiente entre os concretos com adição de fibra para os concretos em que não foi realizada a adição de fibras. Já no caso dos traços com fator de aquecimento 0,21, não foi percebida a diferença significativa entre eles. Aos 200 graus Celsius, então, também não foram verificadas diferenças significativas nos traços com adição de 0,21%, com utilização de 0,21% de fator de aquecimento 0,21%, e ocorreu uma diferença significativa no fator de aquecimento 0,18 apenas na não utilização de fibra de polipropileno. Um comportamento similar também ocorreu aos 300 graus Celsius, no pico de resistência. E a partir dos 400 graus Celsius, então, são verificadas as ausências aqui no gráfico de barras dos fatores de aquecimento, das adições dos traços sem adição de fibra. Todos os traços aqui apresentaram diferenças, todos os traços, no caso, todas as amostras nos traços com o uso de 0,18 fator de aquecimento apresentaram diferenças significativas, enquanto que no caso dos traços com fator de aquecimento 0,21 não houve diferença significativa entre os resultados. Aos 600 graus Celsius houve diferença significativa em todos os resultados, então. E aos 800 graus Celsius ocorreu uma inversão entre antes era o traço com adição de fibra de 0,15 apresentava a resistência mais elevada, e ao final os traços com adição de 0,30% de fibra apresentaram a resistência mais elevada do que no caso do fator de aquecimento 0,18. Não foi verificada a diferença significativa no caso de 800 graus Celsius para o traço para os traços que resistiram ao espólio no traço com adição de 0,21% de fibras. Em relação à resistência à tração por compressão diametral, já o comportamento foi bastante variado, mas com destaque para a temperatura de 300 graus Celsius também, onde nos casos onde ocorreu a elevação, quando foi utilizado 0,30% de fibra, ocorreu uma elevação na resistência após a exposição a 300 e 400 graus Celsius, enquanto que nos casos onde não foi utilizada a fibra ou foi utilizada o teor de 0,15%, ocorreu uma queda na resistência aos 300 graus Celsius, então indicando possivelmente uma ocorrência de fissuração interna já em decorrência do aquecimento. Os valores encontrados, então, para os traços com menor fator de aquecimento apresentaram resultados mais elevados do que os traços com maior fator de aquecimento, desculpa, girando em torno de 12 MPa, e no caso do fator de aquecimento mais elevado,
resistências à tração de 9,15 MPa em média. Há uma ocorrência de um crescimento na resistência até a temperatura de 200 graus Celsius, enquanto que aos 300 graus Celsius, como mencionado antes, apenas os teores de adição de 0,30 ocorreu o crescimento da resistência, enquanto que os outros casos ocorreu um decrescimento. E aos 600 e 800 graus Celsius, então, as resistências residuais ainda aos 600 graus Celsius, mantendo fatores próximos aos 88%, quase 90% da resistência inicial. Já aos 800 graus Celsius, são verificadas perdas mais consideráveis em relação à resistência residual, girando em torno de 40% da resistência inicial. Também aqui foi realizada a análise de variância e não foi verificada diferenças significativas para a interação principal, que seria dos três fatores controláveis. Então, em temperatura ambiente não ocorreu diferenças significativas internamente entre os traços, entre o mesmo fator de aquecimento. Já aos 200 graus Celsius, esse comportamento também foi verificado, e apenas aos 300 graus Celsius, então, foi verificada a diferença significativa no caso da adição do uso do fator de aquecimento 0,21. Em relação aos testes de velocidade de pulso ultrassônico, pode ser percebido pelo gráfico uma certa tendência à manutenção dos valores até a temperatura de 400 graus Celsius, seguido de uma queda aos 600 e 800 graus Celsius. E aos 800 é verificada, então, a inversão entre esses valores. Anteriormente, o traço com adição de 0,15 para ambos os casos, adição de 0,15% de fibra apresentava maior velocidade de pulso ultrassônico, e essa velocidade foi invertida em relação aos 800 graus Celsius. Esse valor foi invertido tendo valores de velocidade de pulso ultrassônico maiores nos casos das maiores adições de fibra de polipropileno. Então, na análise de variância também foram verificadas diferenças significativas para todas as interações de variáveis. E aqui são apresentadas em relação a valores numéricos a manutenção desses valores em relação à temperatura ambiente. Então, girando com fatores de redução ainda em torno de 1, então sem diferenças, com reduções iniciais aos 400 graus Celsius, já aos 600 graus Celsius, então são verificadas reduções maiores, mantendo velocidades de pulso ultrassônico residuais em torno de 70% a 80%. E aos 800 graus Celsius, então, a velocidade de pulso ultrassônico ela é reduzida a fatores, a taxas de 54% a 60%. Em relação à análise ao teste de Tucker das amostras, então não foram verificadas diferenças significativas na maioria das comparações, até mesmo pelo gráfico dá para verificar que os valores são muito próximos, então são poucos os casos onde ocorre a variação significativa. Aos 200 graus Celsius também. Aos 300 graus Celsius ainda ocorrem algumas diferenças significativas para os traços sem adição de fibras. Aos 400 graus Celsius ocorre, então, o spalling de parte das amostras, então elas apresentam diferenças significativas para todos os outros resultados, mas entre elas também ocorrem diferenças significativas em um mesmo fator de aquecimento e em diferentes teores de fibras.
Aos 600 graus Celsius, todas as comparações apresentam diferenças significativas, exceto as que ocorreram, que sofreram spoiler. E aos 800 graus Celsius, assim como na velocidade do pulso ultrassônico, é verificada a inversão dos valores em relação aos teores de 0,15 e 0,30%. Como último resultado, o último ensaio realizado, o módulo de velocidade dinâmico também apresentou uma certa tendência à manutenção até os 400 graus Celsius, com uma leve queda, se for comparar com a velocidade de pulso ultrassônico, e também a inversão de valores, no sentido de que a adição de 0,30% de fibras estava apresentando resistências residuais superiores em 800 graus Celsius. Então, na temperatura mais elevada analisada, quem manteve maior integridade dos corpos de prova foi a adição de 0,30%, além de uma parcela dos corpos de prova, de nenhum corpo de prova nessas adições ter sofrido o desplacamento. A análise de variância, então, indicou diferença significativa para todas as interações entre variáveis. Os valores de módulo de velocidade dinâmica, então, giraram em torno de 54 gigapascal para a adição de 0,18 ao uso de 0,18 de fator de aquecimento, e em torno de 51 a 52 gigapascal no caso da fator de aquecimento 0,21. Ocorre uma diminuição sutil até a temperatura de 300 graus Celsius, e aos 400 graus Celsius, então, que são verificadas reduções um pouco maiores, principalmente no caso das adições de 0,30% de fibra, que apresentam menores teores em relação menores porcentagens de módulo de velocidade residual em relação à temperatura ambiente. Em relação à análise estatística, a maioria dos resultados também não apresentaram diferenças significativas em temperatura ambiente, só no caso dos traços com 0,21 de fator de aquecimento. Aos 200 graus Celsius não houve diferença significativa para os traços T18, então com 0,18 fator de aquecimento. O mesmo comportamento segue aos 300 graus Celsius. Aos 400 graus Celsius, então, ocorreu uma diferença significativa entre todas as comparações de interesse. O mesmo, então, para as temperaturas de 600 graus Celsius, com as maiores diferenças entre resultados. E aos 800 graus Celsius, então, os menores valores encontrados, mas ainda assim com diferenças significativas. Bom, apresentados os resultados, agora entramos na parte das conclusões e sugestões. Em relação à compressão axial, a exposição a elevadas temperaturas de até 600 graus Celsius, ela apresentou benefícios para o caso da presente pesquisa, onde foram ensaiados os corpos de prova 24 horas após o aquecimento. Sendo que aos 600 graus Celsius, então, ele se equiparou às resistências em temperatura ambiente. Já os picos de resistência, então, foram verificados aos 300 graus Celsius para todos os traços estudados. As exceções em relação a valores significativos ocorreram, então, nos casos onde houve spawning. Então, como não foram ensaiados os corpos de prova, estatisticamente eles não apresentaram diferenças, mas isso não é um fator que se deve levar em conta. E o aquecimento acima de 300 graus Celsius, ele foi prejudicial no caso nesses casos, visto que ocorreu o spawning explosivo. Já o traço T21F30, ou seja, o traço com um fator de aquecimento 0,21 e adição de 0,30% de fibra, não apresentou diferença significativa em relação à exposição a 600 graus Celsius, se for comparar com a temperatura ambiente.
Os outros apresentaram uma diferença significativa com valores maiores para a exposição a 600 graus Celsius. Então, todas as amostras sem fibra, elas sofreram o desplacamento explosivo após a exposição a 400, 600 e 800 graus Celsius. A ausência de fibras nos corpos de prova não resultou em valores estatisticamente superiores em nenhuma das outras temperaturas, no caso, na temperatura ambiente, na temperatura de 200 e 300 graus Celsius. Então, a não utilização de fibra de polipropileno ela é prejudicial para o caso dos traços estudados na presente pesquisa. Nenhuma amostra de CPR com a adição de 0,30% de fibra sofreu spalling, então essa adição ela foi satisfatória e ela mostra que a fibra de polipropileno pode ser um método de proteção passiva para a não ocorrência do spalling explosivo do concreto pós-reativos. Já na questão dos valores módulo de elasticidade, à medida que a temperatura foi aumentada, não houve reduções muito notáveis até a temperatura de 300 graus Celsius. Porém, aos 400, 600 e 800 graus Celsius ocorreu uma redução um pouco maior. Em relação à velocidade do impulso ultrassônico, foram verificadas pequenas variações após até o aquecimento até as temperaturas de 400 graus Celsius. E as reduções mais expressivas foram verificadas aos 600 e 800 graus Celsius. Em relação à resistência à tração, os maiores valores de desvio padrão foram verificados nesse ensaio, então os outros ensaios apresentaram resultados um pouco mais próximos, porém no ensaio de resistência à tração por compressão diametral ocorreram as maiores variações. A temperatura de 300 graus Celsius, então, ocorreu uma queda de resistência apenas para os casos com adição de 0,15 e 0% de fibra, enquanto que o teor de adição de 0,30 apresentou ainda um aquecimento, inclusive até os 400 graus Celsius. A exposição a 800 graus Celsius, então, ela causou diminuição significativa de todas as propriedades mecânicas do CPR em todos os ensaios que foram realizados. Isso em relação a todas as temperaturas, tanto em relação à temperatura ambiente, quanto em relação à temperatura de 600 e outras temperaturas menores. Quanto maior a temperatura de exposição, então, e quanto menor o fator aquecimento, maior foi a intensidade de desplacamento das amostras onde não foi adicionada fibra de polipropileno. Então, quanto maior a capacidade da mistura e maior o tempo de exposição, no caso das temperaturas de 600 e 800 graus Celsius, ocorreu uma exposição mais prolongada a temperaturas elevadas, maiores são os danos que foram verificados no CPR. Nos ensaios, então, com de resistência à compressão axial, módulo de elasticidade dinâmica, velocidade de impulso ultrassônico, a adição de 0,15, ela apresentou diferenças significativas, melhorias significativas em relação aos outros traços, principalmente em relação ao traço sem adição de fibra. Porém, esse fator não é 100% confiável em função de ter ocorrido o spalling de um número parcial de corpos de prova. A adição de fibra de polipropileno no teor de 0,30, ela não apresentou melhorias estatisticamente significativas, se for comparar com os outros fatores utilizados. Porém, ela foi a única que apresentou integridade dos corpos de prova em todas as temperaturas, e isso se repetiu para ambos os fatores de aquecimento. Tá? E nas temperaturas de 400, 600 graus Celsius, então, a utilização do teor de 0,30% mostrou melhorias estatisticamente significativas em relação à não utilização de fibra, e nos casos de 800 graus Celsius apresentou, inclusive, melhorias significativas em relação à utilização do fator do teor de fibra 0,15. Em relação às sugestões para trabalhos futuros, em função do que foi verificado na presente pesquisa, se sugere, então, realizar ensaios de análise térmica, de caracterização mineralógica e de avaliação microestrutural para identificar alguns fatores, como o aumento da resistência mecânica nas temperaturas, entre as temperaturas de 200 e 400 graus Celsius,
E também verificar a questão da alteração na coloração, investigar de forma mais aprofundada quais as influências, porque até mesmo comparando com o concreto convencional, essas alterações nas colorações não são similares. Em relação à temperatura de 300 e 400 graus Celsius, que foi o espaço, no caso da não adição de fibras, da não utilização de fibras, foi o espaço onde ocorreu o spawning explosivo. Então, nesse intervalo de temperaturas, pode ser realizada uma avaliação de temperaturas intermediárias, de 350 graus Celsius, para analisar de forma melhor o início da ocorrência do spawning e verificar quais as variáveis que influenciam nisso em relação a fator de aquecimento, em relação a teores de fibra diferentes. Também estudar outros teores de adição. O teor 0,30, ele foi o de melhor comportamento na pesquisa, porém pode ser estudado teores menores entre 0,15 e 0,30, já que um consumo de menor número de fibras ele costuma ser melhor para a questão das propriedades em estado fresco do concreto. E verificar se as propriedades mecânicas, físico-mecânicas, se mantêm mesmo em idades mais avançadas. Então, não apenas após o resfriamento, mas também em tempos maiores, visto que uma estrutura, depois dela sofrer um sinistro de um incêndio, por exemplo, ela vai ficar exposta por mais tempo a ações e a cargas também. Avaliar a durabilidade, o desempenho em relação à durabilidade do CPR após ele sofrer o aquecimento. Então, a realização de ensaios, nesse caso, principalmente devido à utilização de fibras, por mais que ele não sofra o spawning, a utilização de fibras ela vai deixar caminhos, ela vai deixar poros para a entrada de agentes agressivos. Também realizar um estudo mais aprofundado em relação ao estado fresco do CPR, principalmente em questão da reologia, a questão da manutenção da fluidez do material com a adição de diferentes teores de fibras e por maiores tempos, visto que ainda é um material que não se tem um estudo tão aprofundado, claro, em outros países até tem, mas do material em si para aplicações em volumes maiores, não apenas em laboratório. Verificar a influência de diferentes métodos de cura, no caso. Na presente pesquisa não foi realizado a cura térmica, em algumas pesquisas envolvendo CPR é realizada a cura térmica, então verificar se ocorrem influências nesses métodos de cura nas propriedades residuais do concreto após ele ser exposto a elevadas temperaturas. E também avaliar a combinação híbrida de fibras, no caso, algumas fibras de aço que sejam compatíveis com a fibra de polipropileno, visto que mesmo com o derretimento da fibra de polipropileno, a fibra de aço ela vai se manter lá dentro da mistura para manter uma certa resistência à tração. E atenuar o comportamento frágil diante da aplicação de carga, diante do rompimento do concreto pós-reativos. E realizar outras formas de estudo da resistência à tração no CPR, como a tração direta e a tração na fricção, visto que a tração por compressão diametral não apresentou resultados bastante variados e não foi possível verificar tantas tendências assim em relação aos ensaios. As referências utilizadas, então, nessa apresentação, de algumas imagens e alguns conceitos. Os agradecimentos, então, à Universidade, ao Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil e à CAPES. Obrigado pela atenção de todos.